abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O Evangelho diz que nós somos um espírito que participamos de um corpo de carne. Nós estamos dentro de um corpo de carne. Esse corpo que veste o nosso espírito, que veste a nós mesmos. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que nós, os filhos, participamos. Veja bem o que diz o Evangelho, abençoados. O Evangelho diz que os filhos participam de carne e sangue. Não é que você seja de carne e sangue, você participa. E por isso, Deus mesmo, antes da fundação do mundo, lá antes de fazer qualquer coisa, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos no Espírito. Isso é uma posição em Cristo, uma posição de todo filho. E nós passamos aí algumas situações a esse respeito, não é isso? Quando nós falamos que somos abençoados, e muitas das vezes as pessoas olham para a nossa vida particular, nosso dia a dia, e não vê nada que mostre que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Veja bem, abençoado, o que nós falamos aqui é o Espírito. As bênçãos espirituais é no nosso espírito, na nossa mente. Agora, o que vem no nosso dia a dia é uma outra história, é uma posição. Nós oramos, nós trabalhamos para que o que nós andamos aqui, o que nós vemos, se iguale àquilo que nós cremos. E nós cremos que somos abençoados com todas as bênçãos. Seja bem-vindo, recebo você aí crescendo hoje aí na graça, no conhecimento. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por você já estar aí nos acompanhando. Para nós e para as pessoas que trabalham aqui juntamente comigo, o abençoado Márcio Ferreira, o abençoado João, o abençoado Marco e outros abençoados que trabalham aqui, que são muitos, para que a palavra corra e seja glorificada. Receba uma saudação de todos esses abençoados. Muito obrigado a você e gostaria também de incentivar você mais uma vez, de que compartilhe a mensagem e que você se inscreva aí no nosso canal. Se por acaso você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que você fazendo assim vai nos ajudar com que a palavra corra e seja glorificada. Esse canal bem excelente, né? Essa tecnologia que foi dada pelo próprio Deus para que a palavra corra e os filhos de Deus ouçam o Evangelho da Graça e Deus mesmo vai iluminando os olhos. Não é o que eu falo aqui, não é o poder das minhas palavras ou de quem quer que seja que esteja falando, que vai iluminar o entendimento de alguém, que vai dar o entendimento. Não, o nosso trabalho aqui é falar. Diz o Evangelho que o conhecimento, o entendimento, ele vem pelo ouvir, mas quem dá o entendimento, quem ilumina os olhos, é o próprio Deus. Por isso que aqui nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nós não ofendemos a ninguém, até nem citamos o nome aqui de ninguém, porque é Deus abençoado, é Deus. Eu entendo, você entende, é porque Deus fez você entender. Louve a Deus por isso, agradeça a Deus por isso, por você entender a sua posição em Cristo Jesus. Isso não te aumenta e nem te diminui, mas o entendimento quem dá é Deus. Temos recebido aí bastante correios, graças a Deus, né? Essa semana eu estava conversando aí com o abençoado Márcio a respeito dos correios que nós temos recebido, e são bastantes. Alguns falando que estão felizes, estão contentes com a palavra, mas eu gostaria de falar aqui também para aqueles abençoados que nos passam correio, se não muito felizes pelo que estão ouvindo. Olha, abençoado, eu queria te falar o seguinte, quando eu ouço alguma coisa assim na internet, não só do Evangelho, mas de qualquer assunto, se eu gosto, eu lá comento, eu curto, faço elogio, mas se eu não gosto, eu deixo o abençoado lá, que é Deus que vai dar o entendimento. Se você não gostou do que você está ouvindo, duas coisas: ou você fica quieto porque você não gostou, ou então você abre uma página e vem explicando à luz do Evangelho a verdade. Olha, aquilo que ele falou está errado. Por que está errado? Porque o Evangelho diz o contrário. Aí sim, aí você vai estar fazendo um papel bonito, explicando a verdade com o Evangelho contra a mentira que nós, por acaso, vamos estar aqui falando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui. Vamos tratar aqui de um assunto excelente, não é isso? Bem, já vamos até continuar e pretendemos hoje ser a última, por enquanto, a última vez que vamos falar desse assunto, que vamos passar aqui para outros temas,
mas o tema de hoje que nós anunciamos é esse: a grande meretriz, ou a grande prostituta. É isso como você queira falar, porque são palavras que têm o mesmo significado. Meretriz e prostituição são pessoas, homens e mulheres, não são mulheres. Geralmente é atribuído à mulher, não é isso? Mas o homem também pode ser um prostituto e pode também viver uma vida de meretrício, que faz aquilo. O que tem que ser feito por amor é feito por dinheiro, né? Cobra para fazer alguma coisa que deveria ser feito com amor. Geralmente a mulher vende o corpo, é chamado de prostituta, é chamado de meretriz, não é isso? O homem também da mesma maneira. Mas nós aqui vamos falar a respeito de um assunto espiritual, porque aqui não nos interessa assunto da carne, não é isso? Você planta, com certeza você vai colher na sua própria carne, não é isso? Então, Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, vamos aqui continuar falando desse assunto, falando de Jerusalém, aquela que foi destruída lá no ano 70, a Jerusalém terrenal. Veja bem, a Bíblia ela fala de duas Jerusaléns: a terrenal, aquela que está lá, ainda existe lá até hoje, mas que sofreu lá uma destruição no ano 70, e existe a Jerusalém espiritual. E também vamos falar da espiritual. Mas por enquanto vamos aqui começar a falar da Jerusalém terrenal, que foi destruída lá no ano 70. Apocalipse capítulo 17, vamos ler aqui o versículo 4, mas vamos começar aqui no versículo 1, não é isso? É importante, que diz assim, ó: e veio um dos 7 anjos, e veja bem, abençoados, antes de ler aqui, é bom você entender que Apocalipse é um livro que foi escrito por João, com muito vocabulário aqui figurado. Quase tudo aqui é figuração, tudo na base do figurado. Poucas coisas ele fala no sentido literal. É importante você prestar atenção nisso, porque senão você pode se confundir. Porque a religião, ela leva tudo para o literal. Se falou que vai sair um cavalo amarelo do céu, eles estão esperando um cavalo amarelo sair do céu. Se está falando que vai vir um anjo com uma trombeta na frente tocando, estão esperando o anjo vir com a trombeta tocando. É tudo no sentido literal. E nem sempre é assim. Entendeu? É bom, abençoado, prestar bem atenção no que você está lendo. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos, aqueles que apareceram a João, que tinham as 7 taças, e falou comigo, com João, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a condenação da grande meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Veja que o negócio aqui é só na base da simbologia, né? Só na base da figuração. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É só na base da figuração. E o versículo 3, ele diz assim, ó: e levou-me, o anjo levou João em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Olha só. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Imagina. E o versículo 4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da prostituição. Então, abençoados, veja bem, vamos aqui o versículo 5 também. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Até o versículo 6. E vi que a mulher, a tal mulher que é citada aqui como uma figura, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo a eu, maravilhei-me, espantei-me, fiquei admirado, com grande admiração. João ficou admirado. Então, abençoados, no versículo 4, que nós anunciamos aqui, vem falando de um vocabulário figurado, aonde fala que Jerusalém, veja bem, aqui está falando de Jerusalém, esta mulher aqui é Jerusalém, muito rica, muito luxuosa, com muitas coisas,
mas em prostituição. Olha, por fora, aquela coisa muito linda, não é isso? Olha o versículo 4, vamos ler aqui mais uma vez. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro. Imagina, só que lá dentro, não é isso? Veja bem aqui a figuração dentro dessa mulher, dentro dessa igreja, dentro dessa cidade, estava cheio de prostituição. Alguma coisa abominada por Deus, prostituição. Então, abençoados, está falando aqui, com certeza, sobre a cidade de Jerusalém. Mas como é que nós vamos aqui entender que está falando de Jerusalém? Porque eu, por muitos anos mesmo, eu entendia que essa mulher estava se referindo a Roma, estava se referindo lá ao Vaticano e falando mais exatamente a respeito do Papa. Isso era o meu entendimento, que era me passado na religião, nunca Jerusalém. Foi me ensinado isso, né? Por muitos anos eu entendia que a besta era o Papa, que a mulher que estava embriagando os reis era o Vaticano, era Roma. Então veja aqui que em Apocalipse 17:5, olha só, 17:5. E na sua testa estava escrito o nome. Que nome que estava escrito lá? Vaticano? Estava escrito alguma coisa referente lá ao Papa? Não, estava escrito, ó, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está dizendo aqui que é Jerusalém, porque, abençoados, foi de lá que veio todas as religiões. Não existe, olha só, não existe no mundo uma religiãozinha, umazinha só, que não tenha alguma coisa, que não tenha saído lá da lei de Moisés, que não tenha saído lá de Jerusalém, que não tenha saído lá daquele povo. Todas as religiões são baseadas nesse povo. Por isso que ele fala aqui no versículo 5, ó, o nome, na testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações sobre a terra. Tudo que se vê em todas as religiões vieram de lá. A grande Babilônia, mãe das prostituições, abominações sobre a terra. Então vamos ver aqui, ó. Veja aqui comigo. Vamos ver aqui. A religião, veja bem, a religião, ela idolatra muito Jerusalém atual. Porque nós temos visto aí, durante esses anos, muitos abençoados que fazem viagem para Jerusalém, muitos abençoados que vão se batizar lá em Jerusalém, abençoados que saem daqui procurando ser abençoados em Jerusalém, porque entendem que é uma terra santa, entendem que é um lugar bom do Filho de Deus estar. E isso, abençoados, não é verdade, não é verdade. Isso não acontece. Então, veja bem, e a religião não aceita, veja bem, não aceita a ira de Deus sobre Jerusalém. Quando nós falamos que Jerusalém lá no ano 70 foi destruído, eles falam, não, de maneira nenhuma. Como é que Deus iria destruir a cidade santa? Como é que Deus iria destruir um lugar onde o Filho dele andou, onde Deus morreu, onde Deus ressuscitou? De maneira nenhuma Deus iria fazer isso. Lá em Mateus 24, versículo 3, o próprio Jesus, veja, vamos lá Mateus 24, versículo 3, ele mesmo fala aqui a respeito disso. Então já lemos aqui algumas vezes, mas vamos ler de novo, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus de Nazaré, os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Quando nós lemos aqui, mostramos aqui, que isso aconteceu na geração de Jesus, a religião não acontece, não pode, é Jerusalém. Mas veja aqui o que foi que o próprio Jesus falou a respeito de Jerusalém lá nos seus dias. Como era Jerusalém nos dias de Jesus. Mateus 23, veja aqui no versículo 29, olha só o que ele diz. Mateus 23, 29. O que Jesus falou, veja bem, preste bem atenção no que você está lendo, a respeito de Jerusalém lá nos dias de carne de Jesus. Mateus 23, 29 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
E de onde que eram esses escribas, eram esses fariseus? Lá de Jerusalém. Pois que edificais os sepulcros dos profetas. Olha só, eles faziam edificações do sepulcro para matar os profetas. E adornais os monumentos dos justos. Eles matavam as pessoas justas. Eles faziam monumento para matar os profetas. E no versículo 30, ele diz assim, ó: e dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Se eles falassem, se nós fôssemos lá do tempo dos nossos pais, nós não mataríamos os profetas. E no versículo 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ele aqui está falando, abençoados, lá do povo de Jerusalém, daquele povo de antigamente. E o versículo 32, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Eles eram iguais aos pais deles, com a mesma medida. E o versículo 33, olha que coisa tremenda que Jesus falou a respeito daquele povo. Serpentes. Deus, o próprio Deus ali, Jesus de Nazaré, estava chamando aquele povo de serpentes, raça de víboras. Você sabe o que é isso? Raça de víboras. O povo de Jerusalém foi chamado ali, os seus sacerdotes, aqueles que ensinavam a lei de Deus ao povo, foi chamado de serpente, de raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Não iria escapar, abençoados. Não escaparam, não é isso? Porque quando Jesus falou isso aqui, era para o futuro bem próximo ali na sua geração. Para nós, já é passado, já aconteceu. Não escaparam da condenação, foram todos eles destruídos ali no ano 70. E o versículo 34 diz assim, ó: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Era isso que aquele povo fazia com os profetas de Deus. Matavam, perseguiam, jogavam na cadeia, açoitavam, davam chicotada. Eles faziam isso com os profetas enviados por Deus. No versículo 35, ele diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra lá de Jerusalém, de Israel, desde o sangue de Abel. Olha que a dívida desse povo era grande, não era pouca coisa. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Eles pegaram lá o profeta Zacarias, levaram até entre o santuário e o altar e mataram ele ali mesmo, dentro de um lugar considerado por Deus, um lugar santo, preparado por Deus. Eles mataram o profeta de Deus dentro do altar. Veja aí, abençoados, que povo que era esse. Estamos falando de Jerusalém. É essa que a religião tem como santa, como perfeita, não é isso? E o versículo 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então está dizendo aqui que o castigo, o juízo que Deus está falando para aquele povo, viria sobre esta geração, a geração de Jesus de Nazaré. E aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, foi varrida da terra. O versículo 37, Jerusalém, Jerusalém. De quem que nós estamos falando aqui? Jerusalém, Jerusalém. Não está falando de Roma, não está falando do Papa, não está falando do Vaticano, está falando Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O que Jerusalém fazia? Matava os profetas e apedreja os que são enviados. Todo aquele que era enviado lá para Jerusalém, o povo matava. Tenho aqui uma profecia de Deus que Deus enviou para o povo. Era a morte na certa, porque o povo matava os profetas de Deus. E diz mais: quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. O povo de Israel, o povo lá de Jerusalém, nunca quis nada lá com a lei de Moisés, não cumpria nada, não queriam a justiça, eles queriam viver na prostituição, contrária à de Deus. E o versículo 38, eis que a vossa casa, olha só o que diz aqui no versículo 38, a sentença
daquele povo: eis que a vossa casa, lá Jerusalém, vai ficar deserta, vai ficar vazia. Diz então aqui que a sentença é essa: vai ser destruída. Jerusalém seria destruída. Veja aqui, abençoados, o estado espiritual dessa cidade. Veja aí o estado espiritual desse povo de Jerusalém. Matava os profetas, que não é brincadeira, não é uma coisa para se brincar, de matar os profetas. Foram chamados por Jesus de Nazaré de serpentes, raças de víboras, e a sentença: seriam destruídas, a casa ficaria vazia. Lá no capítulo 24 de Mateus, a profecia que está escrito aqui, depois você lê, se você não teve a oportunidade de ler esse capítulo aqui, é muito importante, não é isso? É profecia contra Jerusalém, contra a destruição lá do templo, quando eles foram destruídos. E aconteceu na geração de Jesus. Igual está falando aqui, ó, em Apocalipse, volte lá em Apocalipse, no capítulo 17, não é isso? Está falando aqui da mesma maneira. Apocalipse, capítulo 17, vamos ler aqui mais uma vez, que é a mesma história. Apocalipse 17, no versículo 5, no versículo 6. E diz, vamos ler mais uma vez: e a sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e da abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. A mesma história aqui, que Jesus estava aqui falando, né? Que matava lá os profetas, que chicoteava lá os santos, prendia lá os homens que Deus enviava. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, abençoados, aqui no verso 6, diz que João, veja bem, João ficou admirado com o que ele viu ali. O anjo levou o João e mostrou a João que a grande prostituta seria Jerusalém. João ficou admirado por ser Jerusalém a prostituta, da visão que foi dada a ele, porque ele não esperava uma coisa dessa, porque ele, sendo judeu, ele também tinha Jerusalém como uma coisa santa, perfeita, como vê o sistema religioso hoje, da mesma maneira que vê o sistema religioso. Mas João, foi mostrado a João pelo anjo que a história não era bem essa, que aquele povo era um povo que estava debaixo de prostituição, que deveria sofrer o juízo de Deus. O apóstolo Pedro ele também fez aqui uma referência, né? Vamos ler aqui 1 Pedro 5,13. 5,13, ele fala assim, no versículo 12, para entender melhor. Diz assim, ó: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado escrevia abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Aqui Pedro ele já começa aqui, né, a entender, falar que a verdadeira graça de Deus foi entregue ao apóstolo Paulo, na qual estáis firmes. E no versículo 13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Aonde que era Babilônia? Jerusalém. Ele está falando de Jerusalém. Então, abençoados, nós lemos aqui no verso 6 de Apocalipse 17, que João ele ficou admirado e que estava aqui representado por uma prostituta. Olha, João diz que João ele ficou admirado com a visão da grande prostituta, porque era Jerusalém a terrenal. Ele ficou espantado, ele ficou admirado. Não era algo comum, foi uma surpresa para João. A religião, veja bem, a religião hoje atual, ela não aceita a destruição de Jerusalém. Se você falar, olha, Jerusalém, a terrenal, não serve para nós. Jerusalém terrenal ficou para trás. A nossa Jerusalém, abençoados, veja bem, isso aqui é muito importante. A nossa Jerusalém não é a terrenal, aquela que foi destruída, aquela que matou Jesus de Nazaré, aquela que açoitava lá os profetas, aquela que foi chamada de raça de víboras. Essa não serve para nós. A nossa Jerusalém é a celestial. A nossa Jerusalém não é a terrenal. Hebreus capítulo 12, avança aí por favor, Hebreus, não volte, Hebreus capítulo 12, olha aqui a nossa Jerusalém, 12, 22 e 23, diz assim, ó: mas, olha só, mas chegastes ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém o quê? Celestial,
A nossa Jerusalém é a celestial. Você não pode misturar a terrenal com a celestial. Diz que a terrenal estava debaixo de maldição. Foi chamada lá de raça de víboras, hipócritas, matava os profetas. Essa não é a nossa. A nossa Jerusalém é a celestial. E aos muitos milhares de anjos. A universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Essa que é a nossa Jerusalém. É nessa que nós estamos olhando, estamos fitando. E a Deus, o justo juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Então, abençoados, o que nós queremos dizer aqui nessa manhã é para você que é fã, tem assim, uma certa idolatria por Jerusalém terrenal, é dizer para você que a nossa Jerusalém é espiritual, não é a de cima, não é Jerusalém aqui da terra. Veja aqui em Apocalipse 21, porque quando se fala, veja bem, quando se fala de Jerusalém, nas igrejas chamadas evangélicas, em todo o sistema religioso, tem aí uma coisa assim maravilhosa. Um dia vamos estar lá na Jerusalém, juntamente com Deus. Na terrenal não, abençoado, nós vamos estar na celestial. Veja aqui, 21:10, Apocalipse 21:10, e diz assim, e levou-me em espírito, mais uma vez aqui, o anjo levando João, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade. Qual grande cidade? A Santa Jerusalém. Abençoado, se a Santa Jerusalém não é a terrenal, porque a terrenal estava debaixo de maldição, que de Deus descia do céu. Veja bem, ele diz que descia do céu, já desceu. A Jerusalém, a Santa Jerusalém, ela já desceu. Por quê? Porque está escrito que o reino, a cidade, é espiritual. Isso aqui que é tremendo, abençoado. Isso aqui que todo filho de Deus, ele precisa entender, ele precisa compreender. O reino não é visível, o reino não é material, o reino é espiritual. Não é aqui o que se vê. Não é a cidade lá de Jerusalém que está lá, que existem caravanas, que existem coisas que vão para lá. Existem até agências de turismo própria para levar evangélico lá para Jerusalém. Você acredita nisso? Não, nada contra você fazer um turismo, você conhecer o lugar, você visitar o lugar. Não é isso que nós estamos falando. Mas no ponto espiritual, no ponto de crescimento do teu espírito, no ponto de conhecimento, de conhecer a Deus, saber de Deus, não serve, abençoado. Aquilo não serve para nós, porque a nossa Jerusalém é essa aqui, no versículo 10. Jerusalém santa, grande cidade, a Jerusalém celestial. Essa aqui é a nossa, que está aqui na nossa mente e que veja bem, que é revelada pelo apóstolo Paulo. A João foi mostrado, ele viu, mas não explicou nada. Quem foi dada a condição, o conhecimento de explicar a nossa cidade foi o apóstolo Paulo, que está de Romanos até Hebreus. Ele que explica a nossa cidade. Está aqui na nossa mente. Não tem nada visível nessa história, abençoado. Nós estamos num corpo de carne. Esse corpo vai para o pó, como disse lá o homem mais sábio. E nós que somos espíritos, vamos voltar para Deus. Porque Deus está aqui. Vamos para a cidade celestial aqui, que já está aqui, formada na nossa mente. A religião, veja bem, a religião, ela admira, né, Jerusalém terrenal, ela gosta muito, né? Veja só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Colossenses, já estavam até com saudade do nosso apóstolo, não é isso? Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que ele diz aqui. Vamos ler aqui com bastante carinho. Portanto, olha só, veja bem, falando aqui a respeito, para quem gosta de procurar, de buscar as coisas da Jerusalém da terra, da Jerusalém aqui, do nosso planeta. Olha só o que ele diz aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já tem os seus olhos iluminados, se você entende a sua posição em Cristo Jesus, se você já entende que é um só Espírito com Ele, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo: buscai as coisas que são de cima, o conhecimento que é de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde é
que Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui, abençoado, na nossa mente, no nosso espírito, não é com as coisas que se vê. É essa Jerusalém que nós temos que buscar. É esse conhecimento que nós temos que buscar. O que me interessa aonde passou Jesus de Nazaré, o caminho que ele fez, o túmulo lá de Jesus de Nazaré. O que isso nos interessa, abençoado? O que nos interessa é que ele ressuscitou e hoje é um só Espírito com o nosso Espírito, habita no nosso Espírito, buscando as coisas do alto, as coisas celestiais que estão reveladas aqui de Romanos até Hebreus. Esqueça essa história de Jerusalém terrenal, que isso aí não é para nós. É um lugar, tá lá, né? Faz parte da história, mas é só história. A terrenal, Deus fez juízo sobre ela lá no ano 70. Já não serve mais, já acabou, já foi lá corrigida pelo próprio Deus, não é isso? Vivemos a espiritual, sem prostituição. Veja bem, na Jerusalém celestial não existe prostituição. Sem prostituição, sem pecado. Olha só que coisa interessante, não tem pecado, casados com um só esposo. Nós que pertencemos a Jerusalém celestial, somos casados unicamente com o esposo, que é Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou, que é Cristo, o próprio Deus. Não o de Nazaré, porque o de Nazaré, ele andou aqui na Jerusalém terrenal. Nós pertencemos àquele que ressuscitou, a Jerusalém celestial. Estamos casados aqui com aquele que ressuscitou. Jerusalém, abençoados, era chamada de prostituta por estar com um relacionamento com outro governo, fora o governo de Deus. Eles lá se misturaram, faziam negócios lá com o governo atual. Isso provocou uma prostituição. Eles se afastaram do governo de Deus. Eles procuraram fazer coisas juntamente com aquele povo, então eles entraram em uma prostituição. Nós abençoados, nós temos um governo. Nós temos um governo. Às vezes, nós até que já falamos aqui algumas vezes, muitas das vezes, as nossas vidas aqui, existem algumas tribulações, existem aqui algumas coisas, até parece, né, que nós estamos aqui à deriva, que você olha para o lado, você olha para o outro, e às vezes você fica até assim, nossa, meu pai, o que está acontecendo? Olha, nós não estamos à deriva, nunca estivemos, porque nós temos um governo. A Jerusalém Celestial, ela tem um governo, e é o governo do Espírito. Nós somos governados pelo Espírito, ou seja, por Deus mesmo. Não existe aqui nenhum governo humano. Nós nos submetemos ao governo humano porque está debaixo do governo de Deus. Haja visto esses dias, não é isso? Que vem acontecendo essa pandemia aí no mundo, e existe uma orientação aí do governo atual, o governo do homem aqui, que não se pode não se pode congregar, não se pode fazer ajuntamento, não é isso? Aí muitas das pessoas dizem, não, porque isso é contra o governo de Deus. Abençoado, quem foi que instituiu o governo humano? Não foi o próprio Deus? E se essa ordem, você queria o quê? Que Deus chegasse aqui para você e falasse para você, olha, não faça ajuntamento. Deus não vai fazer isso, abençoado, porque existe um governo, do Espírito. Um governo está aqui, ó. Deus mesmo te ilumina para você entender o governo dele através de um homem. Mas o governo é de Deus, não pense você que você é comandado por Bolsonaro, se você é comandado por A ou por B. Não, o nosso governo é o próprio Deus aqui, ó. 1 Coríntios 6,17, vamos ler aqui, ó, que diz assim, ó. Aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só Espírito com Ele. Somos um só Espírito com Deus. Estamos unidos a Ele na Jerusalém Celestial. Estamos unidos a esse governo, que é o governo de Deus. Por isso que nós obedecemos aos nossos governos aqui. Nós não andamos de qualquer maneira por aí, fazendo o que a gente quer, fazendo de qualquer maneira. Não, abençoado. Por quê? Nós temos um governo no nosso espírito, que nos dá a educação de andar de maneira correta. Somos obedientes a todo o governo que foi estipulado por Deus. Mas o nosso governo é o governo celestial, o governo do Espírito. E não vamos contra esse governo de jeito nenhum, porque não somos adúlteros, não andamos em adultério, não andamos em fornicação.
Não é isso? Nós obedecemos a esse governo, somos regidos, somos comandados por esse governo. Não temos nada a ver lá com a meretriz. Não, não, abençoados. A Jerusalém terrenal, essa ficou para trás, que os homens lá faziam, andavam de qualquer maneira, deixaram lá o governo de Deus de lado e começaram a andar de qualquer maneira. E foram chamados por Deus de prostituição, de meretriz, um governo meretrício, não é isso? Que vendiam lá, se vendiam lá as coisas lá, o que eles teriam que fazer a Deus, eles não faziam, eles submetiam ao governo dos homens, mas iam contra o governo de Deus. Então Deus chama isso de meretrício. Hoje, a nossa religião, hoje, a religião atual hoje, e vivem debaixo aí de uma prostituição, porque mistura, nós já falamos aqui outras vezes, né? Romanos capítulo 7, 4, apresenta aí 2 maridos, e a religião, ela mistura aí as coisas. Pessoal, o nosso esposo é o próprio Cristo. Efésios capítulo 5, vamos ler aqui, Efésios capítulo 5, vamos ver aqui como é a nossa posição aqui em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, um versículo bem conhecido nosso, no versículo 25. Olha só o que diz aí, 5:25, fala assim: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo, veja bem, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, nós estamos casados com Cristo, e a si mesmo, a Ele mesmo se entregou pela igreja. Cristo se entregou pela igreja, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Abençoados, nós pertencemos ao do Espírito. Então, como é que você vai querer se relacionar com o terrenal? Não pode, abençoados. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Fuja, corra de qualquer coisa que mostre a Jerusalém terrenal. E nós temos aí visto muitas coisas aí que são apresentadas que vêm de lá, como por exemplo, batismo nas águas, jejum, ceia, toda aquela doutrina acabou, abençoado. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei foi Cristo, ali na cruz. E quando chegou no ano 70, ele derrubou, acabou com aquele templo e não há mais sacrifícios para nós. Acabou, nunca houve, na verdade, a lei de Moisés, nunca houve para nós. Então, abençoados, a nossa oração nessa manhã é que nós deixamos aqui para os santos, viva de acordo com a Jerusalém celestial. E como é viver de acordo com a Jerusalém celestial? Está escrito aqui, abençoado, na nossa Constituição. Essa Jerusalém, ela tem uma Constituição. Está de Romanos até Hebreus. Você quer saber da sua vida? Quer saber o que te vai amanhã? É fácil, abençoado. Sempre conduzido em triunfo. Você quer saber o que vai te acontecer quando você sair desse corpo? Está escrito aqui que vamos voltar para Deus, porque Ele nos predestinou para filhos desde antes da fundação do mundo. Tudo que nós precisamos saber a respeito da nossa vida espiritual está aqui, de Romanos até Hebreus. Não precisamos nos unir a nada da carne, nada. A nossa vida é no Espírito, totalmente no Espírito. Eu gostaria de agradecer aqui a você que está aqui nos assistindo, e vamos aqui encerrar em Romanos. Olha só que coisa tremenda. Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim, portanto, olha só, portanto, já que você entendeu que a nossa Jerusalém é a celestial e não é a terrenal, veja bem, portanto, agora que você já entendeu, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não está na terrenal. Cristo Jesus está na celestial. Por isso que para nós não existe nenhuma condenação, porque nós estamos na celestial juntamente com Cristo Jesus. Nós falamos aqui no começo, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 3, abençoados juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Somos abençoados, estamos juntamente com Ele, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a Jerusalém terrenal, mas segundo
o Espírito a Jerusalém celestial. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus, abençoados. Não andamos segundo a carne, vivemos no corpo de carne. Fazemos coisas aqui segundo a carne porque estamos nesse carro. O carro tem que andar, mas a nossa vida aqui, ó, o nosso entendimento, o nosso conhecimento é o Espírito a Jerusalém celestial. Vivemos de acordo com o Evangelho da graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. Abençoados, eu recebo que hoje seja um ótimo domingo para você. Eu recebo que Deus mesmo fale aí no teu espírito. Eu sei que você de repente pode estar passando aí por uma situação apertada, né? Isso, bem complicada segundo teus olhos naturais, mas veja bem, nós vivemos debaixo de um governo. Nada foge do controle de Deus, nada sai do que ele planejou para nós. Esse governo, essa cidade, ela tem um governo. A nossa cidade celestial, que está aqui na nossa mente, tem um governo, e é Deus mesmo que governa. Fique calmo, fique tranquilo, faça o que te vem a fazer e descanse, repouse, que nada foge do governo de Deus. Nada pode fugir desse governo, porque o governo não é terrenal. O governo da terra não é isso que se confunde, que planeja uma coisa e faz outra. Já visto essa semana, estava vendo aí na televisão, o nosso governo aí tinha feito um plano de vacinação e antes de chegar na metade ele se confundiu lá, fez as contas erradas. Esse é o governo terrenal. Agora o governo celestial, esse que nos guia, esse que nos dirige, esse não tem erro, abençoado. Ele controla a sua vida, ele tem a sua vida todinha ali já certinha e tudo te vai bem. Haja vista que diz o Evangelho, que todas as coisas cooperam, participam para o bem daqueles que amam a Deus. E só quem ama a Deus é quem participa da Jerusalém celestial, que somos nós. Abençoado, fique tranquilo, fique bem, receba que tudo está bem na sua vida. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, falando a respeito de um outro assunto, também da graça de Deus, do Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Melhor semana para todos.